E no momento que estavam viajando pelo espaço, Marcos ouviu um pedido de ajuda do Herbert e ele abriu um portal para o local que ele estava. E quando chegaram, viram um planeta em vários locais em chama e o fogo estava muito grande. E quando chegaram lá, o André amenizou mais o fogo e viram vários monstros que estavam lutando contra os robôs do Herbert, mas eles estavam sendo mortos pelos robôs. E perguntaram para o Herbert o que está acontecendo lá. E o Marcos contou que o Herbert chamou ele lá porque o Nathanael havia pirado depois de ver um monstro comendo metade de um garoto que ele está querendo ajudar. E ele acabou começando a queimar tudo que ele encontrar pela frente dos monstros. E o Herbert disse que era isso mesmo. Ele disse, mas as chamas estavam ficando muito altas, só que agora já amenizou isso. Só que o problema agora é os monstros que estão aparecendo cada vez mais de túneis subterrâneos. E são cada vez maiores e mais resistentes. E estão causando cada vez mais caos e destruição. E tá difícil controlar tudo isso. E de repente viram um monstro gigante sair de dentro de um buraco da terra. E daí viram um que apareceu do nada voando. E acabou atirando um laser de dentro da boca que acabou partindo esse gigante ao meio. E de repente viram que esse monstro estava indo na direção deles. Só que aí aquele monstro se encolheu e virou o Rafael. E viram começar a aparecer vários monstros lá que atiravam lasers pela boca também. E perceberam que eles estavam lutando contra os outros monstros. E viram um chegando lá perto. E de repente parou bem lá e saiu o Félix de cima do monstro. E o Félix disse que era bom ver eles por lá, porque eles estão precisando de ajuda com esse planeta. A coisa está um caos terrível. E o Nordeste chegou lá e perguntou quem era eles. E o Marcos apresentou eles. Um era o Herbert, era um grande gênio especializado em criar máquinas e invenções. Até tem robôs que são considerados indestrutíveis. E apresentou o Félix como sendo um rapaz que tem o poder de desenhar monstros que acabam ganhando vida. E o Rafael, que tem o poder de virar um monstro de acordo com o sentimento dele. E o Nordeste disse para esperar um pouco. E perguntou se a situação no planeta não era que eles estavam lutando contra monstros que comiam pessoas. E disseram que era assim. E trouxeram duas pessoas que têm poderes de criar monstro e outra de virar monstro para ajudar pessoas que têm traumas de monstro. E disseram que era isso mesmo. E o Nordeste disse que isso meio que poderia complicar pro lado deles. E pararam para pensar e poderia ser verdade mesmo. E perguntaram cadê o resto da turma. E o Herbert disse que eles estão em várias partes do planeta, só que eles estão se juntando só num canto onde tem bastante espaço para deixar as pessoas, em uma cidade que está toda cercada por um muro bem alto, para tentar evitar os monstros ao máximo. E disseram que já haviam acabado tudo por lá, e foram para essa cidade, chegaram em cima do muro, e viram o Douglas correndo na frente de um monstro, junto com um garoto, e o Douglas estava gritando para ele correr, senão o monstro iria pegar ele. Corre, senão o monstro vai te pegar, tava dizendo o Douglas. E tava falando que o Douglas tava traumatizando o coitado do garoto. Quando de repente eles pararam e o monstro ia chegar perto dele, só que de repente apareceu uma mola embaixo do monstro que acabou jogando ele para cima. E de repente ele foi acertado por uma chama de fogo do Nathanael e acabou queimando tudinho ele. E o garoto com o Douglas acabaram batendo as mãos, disseram que essa foi demais. E disseram que deixa pra lá. O Douglas, se tivesse filho, acho que os filhos dele seriam piores do que ele. E viram o Nathanael lá queimando vários monstros que estavam querendo se aproximar. E perceberam um local onde ouviram bastante barulho. E perceberam que era uma caverna de monstros que estava começando a sair do fundo da terra. Só que de repente perceberam vários gritos. E ouviram gritos de monstros como se estivessem sofrendo alguma coisa. E perceberam que estava ouvindo cada vez mais alto. E de repente perceberam que a terra começou a tremer. E ouviram cada vez mais gritos, cada vez mais fortes, como se os monstros estivessem em desespero. E eles começaram a se preparar para o que estivesse saindo de lá. E de repente perceberam que um monstro saiu de dentro daquele buraco e parecia estar em desespero, como se alguma coisa muito ruim estivesse atrás dele. De repente ele foi puxado para dentro do buraco, deu um gritão e parou. E de repente se prepararam para ver o que era. Só que de repente saiu de lá voando o Robert. E quando o Robert chegou lá perto, perguntaram se era ele que estava aterrorizando os monstros. Ele disse que ele já acabou com os monstros de lá. E disse que encontrou algo que poderia ser útil para descobrir sobre de onde foi que esses monstros vieram. E falou para Ashera olhar na linha do tempo, quando eles chegaram nesse planeta. E de repente chegou lá muitas pessoas, enquanto ele estava falando. E falaram o que aconteceu, ouviram gritos horríveis de monstro. E disseram que foi o Hobbit que acabou com vários que estavam dentro de uma caverna próxima.
e perguntaram se eles não iriam voltar. E o Robert disse que agora em diante não vão mais. E de repente ele falou cataclismo e de repente gerou uma onda de explosão que não afetou nenhuma pessoa. E perguntaram o que foi isso. E o Robert disse que ele criou uma explosão que iria aniquilar todos os monstros de todo o planeta. Aonde quer que tivesse monstro agora no planeta já seriam destruídos. E a Ashera contou que esses monstros chegaram nesse planeta através de uma nave. E que essa nave tinha vários monstros que ainda eram pequenos, mas que eles estavam se alimentando das pessoas que tinham o cérebro bem desenvolvido para obter mais capacidade de conhecimento e de entendimento, e que por isso que eles viviam comendo crianças que eram bem dotadas assim, bem inteligentes para conseguir melhorar sua inteligência e talvez até ir para outros mundos para devorar mais pessoas e conseguir continuar com isso. E ficaram horrorizados quando ouviram isso, e os líderes de lá que chegaram disseram que era isso mesmo. Eles devoravam crianças que tinham bom desenvolvimento nos estudos, porque eles diziam que essas eram as melhores, mas quando as pessoas desobedeciam eles também devoravam. E agora eles entendiam o porquê tudo isso. E disseram que não precisavam mais se preocupar, pois o emissário da destruição acabou com todos os monstros da face do planeta. Eles estavam meio sem acreditar, mas disseram para eles confirmarem com várias pessoas que moravam ao redor de todo mundo, para ver se ainda havia algum monstro por lá. E depois de falarem com várias pessoas, através de comunicadores, confirmaram que os monstros haviam sido desintegrados. E depois que a população ouviu que os monstros já eram, eles comemoraram e quiseram fazer uma festa e convidar eles. Só que o Robert disse que eles já precisavam ir, então disse que eles podiam comemorar só eles mesmo. E o pessoal foi lá e comemorou bastante, de todo mundo gritando e todo mundo feliz. E Robert chamou todo mundo para a nave. E ele contou que ele conseguiu acessar um computador da nave dos monstros e descobriu que o planeta de origem deles é Ketura, um planeta vizinho a esse, e que lá eles foram criados por desenvolvimento científico e eles acabaram desenvolvendo consciência bem mais elevada depois de devorar algumas pessoas, e por isso que eles ficaram devorando crianças para poder desenvolver mais conhecimento. Isso ajudava eles a ter mais. E agora esse planeta já foi livre, só que aquele Ketura, ainda precisa ser também livre daquele monstro. Então eles voaram até Ketura e chegando lá, o Hobbit chegou aonde estavam as autoridades daquele planeta e disse que vieram resolver isso. E chegou o Marcos também lá e perceberam que monstros estavam aparecendo de vários cantos depois que viram eles. E o Hobbit desintegrou todos eles, de todo o planeta. E o Marcos restaurou o que já havia estado em ruína lá no planeta. Restaurou várias cidades que haviam sido demolidas pelos monstros e tudo. E os líderes ficaram incrédulos depois de verem isso e contaram toda a história sobre o que foi que aconteceu depois que o Robert pediu uma explicação sobre esses monstros terem sido criados que era para melhorarem nos trabalhos e também para servirem como ajudante na ciência, só que não esperavam por isso. E depois de ouvir isso, eles saíram do planeta e foram para a nave. E o Nathanael disse que está muito grato pelo que eles fizeram por esses povos, porque ele ouviu o chamado de um garoto que estava pedindo por ajuda, porque ele tinha vários sonhos e esses monstros não estavam permitindo que ele vivesse esses sonhos. Só que agora ele vai poder crescer e sonhar bastante. E o Nathanael disse que antes de chegarem nesse planeta, eles estavam indo para o planeta visitar a mãe dele, e que agora que eles acabaram salvando 2 mundos, eles poderiam ir junto e comemorar comendo a comida da Dona Edna, a melhor que eles já provaram em toda a vida deles. E perguntaram quem era essa Dona Edna, e o Nathanael disse que era uma ótima cozinheira, e que eles iriam concordar com ele depois que a conhecesse e provasse da comida dela. Então concordaram de ir junto, e o Nathanael abriu um portal para o planeta que ela morava.